Ei, tudo bem? Como vão vocês? Tudo jóia? Hoje, o vídeo de hoje é esclarecendo algumas dúvidas, tá? Ontem nós postamos um vídeo falando a respeito da volta de Jesus, o qual nós afirma que Jesus já voltou no ano 70, tá? Voltou para quê? Para em juízo para os judeus, tá? Então, pessoal, me fizeram lá várias perguntas, mas não, a gente já ouviu falar que a geração é a geração que Jesus vier, tá? É quando Jesus vier que vai acontecer essa geração, a geração que Jesus se referia. Então é isso que nós vamos mostrar hoje na Bíblia, tá? Nós vamos mostrar hoje que os pastores do sistema religioso estão errados. Eles chamam Jesus de mentiroso, tá? Então eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para você poder entender, porque é de suma importância que a gente venha conhecer esses fatos, beleza? Quanto tempo durava uma geração? Qual geração, de fato, de verdade, Jesus viria? É isso que nós vamos ver, tá escrito aqui, ó, a prova tá aqui. Fica aí, já voltamos. Então, pessoal, tudo bem? Bem, me chamo João Paulo, fizemos um post de um vídeo a qual lá eu mostro que Jesus já veio no ano 70 para os judeus, tá? Veio em juízo para os judeus. Bem, e se você não assistiu o vídeo, assista o vídeo lá para poder entender este. Então, várias pessoas me fizeram pergunta. Se você afirma que Jesus já veio, então, o que nós estamos fazendo aqui ainda? Tá? Porque, pessoal, para você poder ver, a própria Bíblia vai contra o que os pastores das igrejas evangélicas, da maioria, né, delas, pregam. Então vamos ver aqui. Não vou abster muito. Vamos aqui então. Eu coloquei assim: a cegueira religiosa evangélica, tá? Tratando dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, enfim, daqueles homens que se dizem pregadores, tá? A palavra de Deus nos diz, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Leia, por favor, aqui. É porque eles colocaram na cabeça que o mundo vai acabar, tá? Que o mundo vai acabar, que vai deixar de existir, enfim, que toda a humanidade vai ter que morrer, que ninguém mais vai viver na Terra. É isso que eles colocam. Mas eles vão contra a própria Bíblia. Olha só. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Essa Bíblia que eu estou utilizando é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, tá? Agora vamos ver o mesmo versículo na tradução Linguagem de Hoje. Olha só, para ficar mais fácil da gente entender. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Tá compreendendo? Então, pessoal, a Terra não será destruída. O que chegou ao fim, que eles não conseguem entender, é de uma era. É de uma era. De um aion. A lei de Moisés. Tá? Onde fazia valer a lei de Moisés? No templo de Jerusalém. A gente já explicou isso aqui em outros vídeos. Tem um vídeo nosso aqui falando sobre a lei de Moisés, as leis de Moisés e a graça de Cristo. Lá a gente abrange todo esse contexto. Voltando aqui, que o nosso contexto hoje é geração. Em qual geração Jesus viria?
em qual geração da Bíblia Jesus viria. Bem, então o propósito de Deus é que as gerações vão se cumprindo na Terra para que outras gerações se formem. E assim sucessivamente, eternamente, porque Ele é eterno, Deus é eterno. E assim sucessivamente, porque Deus é eterno. Quando queremos, pessoal, entender da forma que Ele deixou escrito, basta apenas a gente prestar atenção no texto em si, no texto, nas palavras em si. Não precisa de acrescentar nada, tá? Igual os pastores do sistema religioso, quer acrescentar milhares de coisas. Não, você precisa de ler na essência que está escrita, tá? E o que você não sabe, tá? Tem o dicionário, existe o dicionário. Uma coisa que os pastores do sistema religioso não conhecem, a palavra chama dicionário, eles não conhecem a palavra dicionário. Porque uma palavra que eles não sabem, a pronúncia, o que significa aquela palavra, eles inventam qualquer coisa. E o problema aqui, o povo dele, tá? O povo desse pastor, porque é dele, tá? Então, ele manipula, tá? Ele diz o que quer e pronto, tá dito. Basta apenas a gente prestar atenção nos pequenos detalhes. Vamos ver então, é isso que eles não conhecem. Vamos ver então os pequenos detalhes. Não da maneira que os pastores do sistema religioso ensinam. Não podemos colocar, pessoal, interpretações particulares. Eu não posso vir aqui, tá? E colocar aqui a minha opinião em cima daquele texto. Não, eu sempre chamo, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre chamo aqui, você que está aí do outro lado, eu sempre chamo você, faço questão de colocar aqui na tela aqui os versículos, para que a gente possa analisar, tá? Para que a gente possa analisar. Tipo, eu acho assim, o pastor fala, né? Eu acho que é assim que está escrito. É isso que quer dizer? Não, não é assim, tá? Eu vejo o tempo todo os que se intitulam pastores pregando a volta de Jesus. Mas não presta atenção no óbvio. Vamos ver o óbvio então. Ontem, como eu disse, eu afirmei, porque se isso aqui for mentira, tá? Porque se isso aqui não for verdade, Jesus mentiu. Não sou eu que estou chamando Jesus de mentiroso, é os próprios pastores do sistema religioso que chamam Jesus de mentiroso. Vamos ver aqui então, Mateus capítulo 23, versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Sobre aquela geração que estava ali, presente. Aquele público ao qual Jesus estava dirigindo as suas palavras, que eram os discípulos e o povo ali que estava ouvindo, tá? E isso, pessoal, foi escrito, isso aconteceu por volta entre o ano 30 ao 33, tá? Essa Bíblia que eu utilizei é a Almeida Corrigida Fiel. Agora vamos ver o mesmo versículo na tradução linguagem de hoje. Olha só a linguagem de hoje. Olha o que Jesus disse. Leia comigo aqui, por gentileza. Eu afirmo a vocês. Jesus afirma a quem? A quem? Nós hoje? Não. A eles que estavam ali presentes, que estavam ouvindo as suas palavras, tá? Eu posso, pessoal, não ser estudado, não falo aqui um português, como que fala? Um português polido, tá?
Mas uma coisa, pessoal, eu aprendi, que é você ler a frase na sua essência, tá? Você parar, você respeitar. Com quem está falando? Para quem era que está dirigindo essa palavra? Qual o ano que foi escrito isso? Tá? Quando você tem isso, fica mais fácil de você entender. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus está falando que é mentira que ia acontecer? Não, ele está afirmando que é verdade. Que isto é verdade. O castigo por tudo isto cairá sobre o povo de hoje. Não é de hoje, 2021, não. É o povo de hoje, entre o ano 30 e o ano 33. Tá? Entre o ano 30 e o 33, que Jesus estava ali em carne e osso, falando para eles. Beleza? Mas nós queremos aqui é sobre geração. Que geração que Jesus ia vir? Vamos ver. Mas esses homens, os pastores de hoje, esses homens jogam a palavra presente para o futuro. Porque Jesus estava falando que era no presente, né? Aquela presente geração que ele ia vir. Que tudo aquilo ia acontecer que está descrito no capítulo seguinte, Mateus capítulo 24, inteiro. E uma coisa que eles não prestam atenção em Mateus 24 é que o templo, Jesus estava saindo do templo, os discípulos chamam para poder falar. Todo Mateus 24 é em torno do templo de Jerusalém, que veio abaixo quando? Quando? No ano 70. Como assim? Vamos mudar a palavra de Deus? Ele disse presente geração. No tempo dele. Vamos então, pessoal, para não falar aqui, os teólogos de plantão aí, não vim aqui dizer que... Eu não uso aqui hermenêutica, tá? Eu vou usar aqui, então. O contexto, usar a Bíblia, a própria Bíblia, para poder nos trazer uma luz do que quer dizer a geração. Tá? Porque eu sempre nos meus vídeos eu disse que eu já fiz pesquisa e até em sites de próprias faculdades, tá? De teologia, e lá eles afirmam que uma geração do tempo de Jesus durava entre 30 e 40 anos. Então vamos ver aqui então. Utilizaremos o texto de Jó. Jó capítulo 42, versículo 16. Eu vou colocar aqui na tela, você acompanha aqui comigo. Para determinar, segundo a Bíblia, quantos anos é dividida uma geração. Vamos ver o texto? Diz assim, Jó 42, 16. E depois disto, viveu Jó 140 anos. Jó então viveu 140 anos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E Jó viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então, Jó 42, versículo 16. Então, olha só para você ver. Todos nós sabemos a história de Jó. Eu acabei de fazer um vídeo agora esses dias falando sobre quem opunha a Jó. Quem se opôs a Jó. Tá? E é lá nesse texto engraçado que a gente compreende na própria Bíblia que foi o próprio Deus. Mas se você quiser ver esse vídeo, está aqui abaixo. Todos nós sabemos da história de Jó. Esse texto fala do que aconteceu com ele depois da tremenda prova que este servo do Senhor, Deus, passou. Segundo o texto bíblico que acabamos de ler, Jó viveu depois da prova mais 140 anos. Vendo seus filhos, netos, bisnetos,
A Bíblia diz que Jó acabou vivendo até a 4ª geração. Se ele viveu até a 4ª geração, então nós vamos fazer uma conta o seguinte. Se Jó conseguiu chegar até a 4ª geração, com 140 anos, a única conclusão que podemos chegar é que uma geração dura 35 anos. Você pega 140 e você divide por 4. 35 anos. Bem, sem mais, sem menos, então uma geração então dura 35 anos. Como eu tinha acabado de dizer nos nossos vídeos, que uma geração dura entre 30 e 40 anos. Bem, no caso de Jó foi 35 anos. Está bem. Então, se dura 35 anos, Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. O templo de Jerusalém veio abaixo em qual ano? No ano 70. No ano 70. 30 e poucos anos depois de Jesus ser crucificado. Então, Mateus 24, 34. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Pessoal, em verdade, Jesus está falando que é mentira? Porque se isso aqui não aconteceu, se Jesus não voltou naquela geração dele, se Jesus não voltou no ano 70, todos os pastores do sistema religioso, todos os crentes estão chamando Jesus de mentiroso. Ou será que a Bíblia é diferente para mim e diferente para eles? É diferente? Você está lendo comigo aqui. Pessoal, vamos abrir a nossa mente, pessoal. Vamos pensar. Olha aqui. Em verdade, Jesus está falando que é mentira? Não, ele está falando que é em verdade. Ele está afirmando. Como Mateus 23, a gente acabou de ver, ele afirmou. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Todas essas coisas se cumpram. A grande tribulação, tudo que está descrito no livro Mateus 24, a partir do versículo 1, tá? Todas essas coisas se cumpram. Inclusive, se você não sabe, o Apocalipse está dentro do Mateus 24. Agora vamos ver então um outro versículo. Eu vou colocar os dois aqui para você poder ver. O mesmo versículo na Bíblia, tradução linguagem de hoje. Porque quando você pega uma outra tradução, fica mais fácil de você entender. E isso os pastores não fazem porque eles não conhecem de Bíblia, não querem conhecer a Bíblia, tá? Mas como eu sempre digo, os artigos que eu também escrevo lá no nosso Instagram, eu faço questão de deixar claro, pessoal, que eu estudo a Bíblia, eu tenho estudado, e o que eu tenho descoberto, olha, isso aqui eles pregavam desse jeito, mas está errado. O que está escrito aqui é assim, eu faço questão de fazer um vídeo e mostrar. Eu afirmo, olha na outra tradução para você ver, tá? Você que não concorda com o que eu disse aqui, com o que eu disse aqui, tudo bem, a escolha é sua. Você pode continuar acreditando no que o seu pastor, no que o seu bispo, no que o seu apóstolo diz. Mas aqui o texto, eu prefiro ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, que diz assim: eu afirmo a vocês, Jesus, palavras de Jesus, eu afirmo a vocês. Vocês quem? Nós hoje, no século 21? Não. Aquele povo ainda. Tá? Aquele povo ainda daquele primeiro século. Lembrando que essas palavras de Jesus foi entre o ano 30 e o ano 33. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Aí eu pergunto você, vamos parar e vamos raciocinar. Pensa bem. Imagina só,
Alguns dos discípulos estão vivos até hoje? Será que tem algum dos discípulos vivo até hoje? Será que tem algum? Deve ter, não é possível, não é possível. Será que aquela criancinha que estava no colo daquela mãe, vendo algum sermão de Jesus, ele ainda em carne e osso, será que ainda está vivo? Porque ele disse que todos esses eventos em Mateus 24, incluindo a sua volta, ia acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Todos que agora estão vivos naqueles dias que Jesus disse essas palavras. Será que eles estão vivos, pessoal? Pergunta o seu pastor aí. Pergunta o seu pastor. Você tem coragem de perguntar ao seu pastor? Você tem coragem de perguntar ao seu bispo? Pergunta a ele. Qual Bíblia que é essa? Olha, a Bíblia é tradução linguagem de hoje, tá? Eu afirmo a vocês, eu vou colocar os dois aqui, ó. Vamos ler os dois de novo. Mateus 24, 34. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Deve ter alguém vivo ainda. Se Jesus vai voltar, deve ter alguém vivo ainda. Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível que os caras de pau que usa gravata dentro de uma instituição religiosa tenham a cara de pau de mentir. De mentir. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Vai voltar quando, pastor? Ah, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Claro que não sabe nem o dia e a hora. Leia Mateus 23. Mateus 23 o quê? A gente acabou de ler. Leia Mateus 23. Lá fala que Jesus veio para poder julgar, pessoal. Para poder julgar. Julgar a nação de Israel. Me perguntaram, se você disse que Jesus já voltou, então e o fim? E o fim? Porque eles falam que a terra vai ser destruída, que vai acabar, não vai ter mais ninguém. Aqueles que for de Jesus, Jesus vai levar, vai ter o arrebatamento, que a gente já mostrou em outros vídeos passados, que foi uma norte-americana que começou com essa história de arrebatamento, tá? Em Mateus 24, no versículo 1, temos a resposta. Se você começa a ler Mateus 24, desde o versículo 1, você vai começar a ter a resposta. Tudo se referia de Mateus 24, incluindo o Apocalipse, Lucas capítulo 16, tudo se referia o fim das leis de Moisés e a destruição e o julgamento dos judeus, tá? O julgamento dos judeus e, por fim, a destruição do templo de Jerusalém, que era onde fazia valer a lei de Moisés. Isso era o fim, pessoal, era o fim de um aion. Bem, Deus disse que as gerações vão se trocando. Uma vai e a outra vem. Uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece para sempre. Agora o mesmo versículo de Eclesiastes 1:4. O mesmo versículo na linguagem de hoje. Olha, pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. Então é isso. A terra não vai acabar, pessoal. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Bem, mas esses homens, esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, enfim, esses que pregam a volta de Jesus. Pessoal, eu sempre acreditei, até pegar a Bíblia para poder ler ela na sua essência.
Quando você pega para poder ler na sua essência, sem interferência de pastor, de bispo, de apóstolo, de ninguém, tá? Quando você começa a ler sem interferência de ninguém, essas verdades para você aparecem. Essas verdades aparecem. Mas esses homens anulam a palavra de Deus, em seu bel prazer. Jesus de Nazaré, pessoal, como era assim conhecido pelos judeus, Jesus de Nazaré fez parte daquela geração, daqueles dias. Tá? Lembrando que essas palavras de Jesus foi por volta do ano 30 ao 33. Tá? E o templo veio abaixo quando? No ano 70. Daquela geração. E eu afirmo, pessoal, que todas essas coisas se cumpriu. Porque se eu não afirmar que essas coisas se cumpriu, me perdoe você que acredita ainda que Jesus vai voltar, mas se eu não vim aqui e não me posicionar, tá? Não me posicionar de acordo com o que a palavra está escrita, de acordo com o que a gente acabou de ler, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Eu não vou chamar Jesus de mentiroso. Pelo contrário, ele disse que é em verdade que ele voltaria. Mas naqueles dias. Então vou acreditar mais na palavra de... Então você pega e diz, né? Eu vou acreditar mais na palavra do pastor, do homem, né? Do pastor, do bispo, do apóstolo, do que da palavra de Deus. Bem, pessoal, fica aqui esse vídeo para poder responder as várias perguntas das pessoas que fizeram no nosso Instagram, beleza? Então, um forte abraço a todos aí, beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha e fica aí, só para poder provar que Jesus voltou naquela geração e uma geração durava 35 anos nos dias de Jesus. Beleza? Nós usamos a própria Bíblia, o exemplo de Jó, para poder nos dar para iluminar nossa mente, tá? Com diz respeito a essa palavra. Beleza? Então fica aí, forte abraço.